Olá a todos, eu sou o Anderson, eu sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal. E este aqui é o CyberDef, lugar onde indivíduos comuns dão os primeiros passos para aprender a proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. E nessa CyberLive, de número 18, eu vou falar sobre como você pode armazenar suas senhas com segurança, tanto no seu computador quanto no seu smartphone. Mas antes, o que faz uma senha? Uma senha nada mais é do que um conjunto de caracteres que fornecem acesso restrito a algo importante que, sem esse código, seria inacessível. É um método de autenticação que usa dados secretos necessários para preservar a integridade de informações privadas, sensíveis, importantes, como eu disse, e geralmente é associado a um nome de usuário ou identificador exclusivo, como endereço de e-mail ou número de telefone. Ou seja, em outras palavras, a senha impede que terceiros não autorizados, que podem ser desde indivíduos mal intencionados a meros curiosos, impede que eles não acessem e obtenham dados importantes sobre você, o que você tem e o que você faz. Como, por exemplo, aqui, ó, quando você cria uma conta no Gmail, eles pedem o nome, depois o endereço de e-mail que você cria e, na sequência, uma senha. E quais dados, geralmente, a sua senha protege? Para que você cria uma senha? Para proteger o quê, em especial? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos. Informações bancárias, dados de cartão de crédito, ou seja, a senha para acessar a sua conta bancária, ou do aplicativo, né, se você tem Nubank, Itaú ou Inter, certamente tem uma senha de acesso lá. Então ela protege essas informações. Contra quem? Contra terceiros mal intencionados ou não, ou meros curiosos. Acesso a fotos e vídeos hospedados em nuvem. Por exemplo, Google Drive, iCloud, o OneDrive da Microsoft, enfim. Acesso a mensagens e chat privado, WhatsApp, Telegram, ou seja, protege aqui no caso suas mensagens. Acesso a contas de e-mail, tanto pessoais ou de trabalho, no caso aqui protege as suas mensagens, seus e-mails. Acesso a contas em redes sociais, no caso protege a sua conta, seu perfil em redes sociais. Acesso ao computador, acesso ao smartphone, acesso a plataformas online, plataformas de streaming, jogos e por aí vai. Bom, você já sabe que é uma senha, já sabe o que ela faz, o que ela protege. Agora, o que é uma senha segura então, né? Senha segura é aquela que não pode ser facilmente descoberta ou encontrada por terceiros. Anderson, descoberta e encontrada é a mesma coisa? Não, não. Já vou explicar em mais detalhes. Ou seja, uma senha segura é complexa e secreta. Apenas o dono é que sabe da senha. Apenas ele pode ter o conhecimento da senha e mais ninguém. Não é à toa que você protege, que você não deixa a sua senha. Vamos lá. Não é à toa que acredito que a maioria de vocês não deixa a sua senha ali no seu perfil da sua rede social, na bio, no Instagram, né, se você tem Instagram. Enfim, você deixa ela em algum lugar, né? Agora vejamos se este lugar é realmente seguro. Logo, antes mesmo de aprender a guardar senhas com segurança, você deve aprender a criar senhas seguras. Esse é o primeiro passo. Uma senha segura, ela deve ser difícil de ser descoberta ou encontrada. Primeira coisa, porque não adianta você guardar a senha se ela é fácil de ser descoberta. Encontrada, no caso encontrada, ela não será caso você saiba armazená-la com segurança. E também vou falar sobre isso aqui. Agora, quais são as consequências de você não se preocupar em ter senhas seguras e armazená-las com segurança? Bom, aqui são algumas consequências que eu listei. Por exemplo, ter sua conta bancária invadida. Uma vez que você deixa o seu aparelho
desprotegido, sem uma senha, ou com uma senha fácil de ser encontrada, ou com uma senha fácil de ser descoberta, o indivíduo, um atacante local, ele pode ter acesso à sua conta bancária. Que mais? Ter a sua rede social invadida. Se você não tem uma boa proteção da sua rede social, você tem conta em redes sociais, e você não usa uma senha lá tão forte, tão segura, e não armazena ela em um local seguro, você pode ter a sua conta invadida. E aqui pode ser por atacantes locais ou remotos, explorando diversas formas. Eu vou listar daqui a pouco alguns exemplos aqui de como a sua senha pode ser descoberta, encontrada, explorada, vazada. Ter suas fotos e vídeos acessados e vazados. Fotos e vídeos, por exemplo, na nuvem, caso você utilize serviço em nuvem. Ter conversas privadas vazadas, no caso, a partir do momento em que a senha que protege o mensageiro ela é encontrada, descoberta. Golpes financeiros aplicados em seu nome. Por quê? Uma vez que tem acesso à sua conta, indivíduos que são o seu contato passam a ser alvos. O atacante ele vai se passar por você para aplicar golpes neles, nessas pessoas. Ter o seu cartão de crédito clonado. Que uma vez que tem acesso, por exemplo, ao seu app bancário, tem acesso às informações do seu cartão. E, em alguns casos, ter a sua identidade clonada por bandidos. Eles têm acesso a tanta informação e pode ser que, a partir de uma conta invadida, eles obtenham tantas informações que eles podem até clonar a sua identidade. E aí eles podem obter crédito no seu nome, aplicar golpes ainda mais complexos através da clonagem de identidade, ok? Tudo isso a partir do momento em que eles conseguem obter acesso à sua senha, a senha que protege alguma de suas contas associadas a tais dados importantes aqui, tá? Que permite acessar tais conteúdos, esses conteúdos aqui, alguns desses conteúdos aqui, tá bom? Um exemplo prático aqui, só para a gente colocar a bola no chão e trazer algo para o dia a dia. O que alguém poderia fazer se tivesse acesso apenas ao seu Gmail? Ou seja, você tem várias contas aí. Vamos supor que você tenha, sei lá, 5, 10, 15 contas. Vou pegar apenas uma conta de e-mail. E aqui eu dei o exemplo do Gmail, mas pode ser a conta do iCloud, pode ser a conta da Microsoft, enfim. Entre algumas coisas, eu coloquei aqui as principais que um atacante poderia fazer de posse da sua conta. Acesso ao Google Drive e ao Google Fotos. A sua conta Google, ela dá acesso ao Google Drive, já que é uma conta integrada, com vários serviços ali associados a uma única conta de e-mail. Isso é um tanto conveniente, né? Pois é, mas conveniência não combina em nada com segurança. Porque, por exemplo, no Google Drive, é geralmente onde você armazena documentos pessoais, certo? Talvez até fotos da sua identidade, da sua carteira de trabalho, carteira de motorista, enfim. Ou então, no Google Fotos, onde você pode ter armazenado aí fotos pessoais, incluindo imagens íntimas. Todos esses dados podem ser usados contra você para te chantagear, te extorquir, ou simplesmente utilizá-los em alguns sites. No caso, se você é mulher, tem fotos de biquíni lá, ela pode ser usada para aplicar golpes em indivíduos no Tinder, por exemplo, em seu nome, com a sua foto, enfim. E aí isso pode acontecer a partir de uma única senha que foi encontrada, descoberta ou vazada. E o mesmo vale para a conta da Microsoft, o OneDrive, como eu disse, e o Apple ID do iCloud. Acessar todos os seus e-mails pessoais. E, por exemplo, aplicar golpes em qualquer um dos destinatários. Então, ele rouba o acesso ao seu e-mail. Rouba não, né? Ele consegue obter a senha do seu e-mail. E lá tem todos os contatos. Tem conversas que você teve por e-mail com indivíduos. Ele pode se passar por você e aplicar golpes nessas pessoas. Aplicar golpes nos seus clientes, fornecedor, ou parentes, familiares, colegas de trabalho, enfim. Aproveitando do histórico de conversa para convencer esses contatos a entregar dados ou então até dinheiro, né?
para o atacante, para o bandido em seu nome. Notas fiscais eletrônicas e obter acesso ao seu CPF e até mesmo seu endereço de residência. Anderson, como é que é isso? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Vamos lá. É muito comum você receber documentos como notas fiscais eletrônicas sempre que você faz compras online. Então você faz compras no Mercado Livre, Magalu e você recebe sempre por e-mail uma cópia da nota fiscal. E dentro desses arquivos contém dados pessoais, como o CPF. Quer dizer, às vezes não tem dados pessoais, mas com a informação contida ali dentro da nota fiscal, com uma breve busca, o atacante ele pode ter acesso ao seu CPF, endereço de residência e várias informações sobre o serviço prestado. Algumas notas fiscais vêm com dados pessoais mesmo, ali no rodapé. E o atacante terá acesso a tudo isso. Saber em quais bancos você tem conta. O invasor ele pode saber quais lojas você fez compras. Ele pode juntar essa informação com as contas bancárias que você tem. E através de engenharia social, o criminoso pode usar todo esse conjunto de dados para convencer você de que ou ele é uma pessoa da loja, que você fez a compra, deu um problema aqui na compra e a gente vai precisar estornar o seu dinheiro e você vai ter que fazer o pagamento de novo, tá? E eu vou mandar os dados diretamente para você não ter problema, e você refaz o pagamento aqui da sua compra. E aí? Será que você vai conseguir distinguir se é um criminoso de um atendente da loja real? Acho que não, né? Então, com todos esses dados, o criminoso ele tem ali condições, e se ele for bom, se ele for um cara um pouquinho esperto, ele pode aplicar golpes com grandes impactos financeiros diretos a você. É só pensar. Imagina você receber uma ligação, né? Uma ligação falsa, com uma compra que você acabou de fazer, com todos os dados corretos da compra que você fez. Você não sabe que ele tem em mãos, mas ele tem, e você não sabe, e a chance de você acreditar que é legítimo é muito grande. Pronto, me joguei aqui para cima. Recuperar acesso a várias outras contas, como redes sociais, como eu já havia comentado, serviços online, aplicativos. O endereço de e-mail que você usa, no caso aí o Gmail, ele é usado como fator de recuperação de contas em vários serviços. Tá aí já está um problema que você pode identificar. Isso significa que a sua caixa de mensagens, que o seu e-mail, é um excelente ponto de partida para aprofundar o acesso a outras contas que você tem associado a este endereço de e-mail, ao Gmail, como redes sociais, lojas online, como eu falei, incluindo serviços online, jogos, ou até coisas ainda mais importantes, né? Talvez cadastro em sites de relacionamento, enfim. Histórico de vídeos que você assistiu no YouTube. Isso aqui é óbvio, né? Então o atacante ele terá acesso ali a todos os vídeos que você assistiu, sejam eles privados ou não listados, uma vez que você manteve ali o histórico ativado, né? Que mais? Extração completa de todos os dados associados ao Gmail. Ele pode extrair os dados de uma vez só por meio de um recurso chamado Takeout. Então ele extrai tudo que você já acumulou de informações associadas a esse e-mail. As aplicações que você instalou, que você baixou, que você se cadastrou, logando através deste e-mail, do Gmail, sites, enfim. E todo o conteúdo que você baixou como anexo dos e-mails, por exemplo. E tudo mais associado a este e-mail. Acesso direto a serviços online que você faz login com o Gmail. O Google, assim como o Facebook e Apple, é um prestador de login único. Então, quando você vai lá no site, quando você vai se cadastrar em um site, sempre é oferecido para você a opção de logar com o Google, logar com o Facebook, às vezes logar com o LinkedIn, que é da Microsoft. E aí o que acontece? Beleza, é muito legal, é muito conveniente, né? Você não precisar criar uma conta, né? Aquela coisa chata, ter que dar um e-mail, fornecer um e-mail, criar uma senha, né? Então é muito mais fácil você usar ali. Então é muito mais fácil você usar ali o e-mail da Google e pronto, já vai direto, né? Pois é. E de fato, esses serviços na internet, eles vão oferecer para você essa conveniência.
né, de você se logar direto com a conta Google. Só que, percebeu o problema aí? Quem tiver acesso à sua conta Google poderá acessar todos esses serviços que você usou como sua conta, que você usou com a sua conta Google para realizar o login nesses sites, nessas plataformas. Percebeu o problema? Acesso aos backups do WhatsApp e vários outros apps que utilizam a conta Google para criar backups. Se você utiliza um backup online do WhatsApp no seu celular, o arquivo de backup do WhatsApp é armazenado na sua conta Google, caso você use Android. Se você usa Apple, se você usa iPhone, né, ele vai usar, no caso, a conta da Apple, que cai no mesmo problema. Sendo assim, o acesso à sua conta Google facilita o acesso ao backup das suas conversas, por exemplo, no WhatsApp, contendo ali suas mensagens, os anexos, fotos, vídeos que você encaminhou, e pode ser acessado de forma bem simples ao ativar seu número do WhatsApp no celular, lá no celular do invasor, caso ele consiga ativar o WhatsApp também. E aí é importante que você utilize, junto com senhas, código de 2FA, autenticação de 2 fatores, que nem estou entrando nisso, estou entrando apenas na parte de senha, que é a primeira autenticação, é o primeiro fator de autenticação. Tá? E alguns serviços não fornecem o 2FA, né? Então, você tem apenas a senha para salvar seus dados. E se você não protegê-la, é o que pode acontecer, né? Além do WhatsApp, inclusive, vários outros apps realizam ou salvam dados de backup dentro do Google Drive. E todos esses dados poderão ser acessados pelo invasor, caso ele tenha acesso a essas contas. Ok? E por aí vai. Enfim, esses são apenas alguns exemplos, algumas formas de se acessar dados, alguns exemplos de consequências, né, da perda de senha, do acesso indevido mediante a sua senha ser aí encontrada, descoberta ou vazada, enfim. Agora os erros comuns de indivíduos que estão tentando proteger suas contas, que estão tentando criar senhas seguras ou que estão tentando armazenar senhas de forma segura, sem o conhecimento para tal, ou talvez acreditando ser o certo, e tá tudo bem, eu já estive no seu lugar, se é o seu caso, se você cometeu algum desses erros, tá tudo bem. Eu já estive no seu lugar e já cometi alguns deles. Mas vamos lá, espero que você não os cometa. Se logar em diferentes sites usando uma única conta. Esse é mais um problema de você colocar todos os ovos em uma cesta só. Se logar em diferentes sites usando uma única conta de e-mail, por exemplo. Então você pega a sua conta de e-mail e utiliza ela para acessar o site, sua conta na rede social. Aí pega esse mesmo e-mail e associa à sua conta bancária. Aí pega esse mesmo e-mail e associa à plataforma lá, à sua corretora, por exemplo. E aí você vai usando uma única conta para acessar diferentes sites, diferentes conteúdos, diferentes plataformas online contendo conteúdos sensíveis. E o atacante, uma vez que ele consegue invadir uma conta, por exemplo, uma vez que ele consegue invadir a conta do seu Gmail, ele acessa a sua conta bancária, ele pode ter acesso à sua conta bancária, pode ter acesso à corretora, pode ter acesso à sua rede social e fazer o que quiser. Aplicar golpes em outras pessoas, como eu disse, e por aí vai. E o outro problema é reutilizar a mesma senha para dezenas de contas online. Aqui foi o endereço da conta, aqui foi o endereço de e-mail, por exemplo. Aqui é a senha. Então você está colocando aqui esses dois exemplos, é você colocar os ovos em uma única cesta. É você pegar ou uma única conta e associar várias outras contas. Ou você usar a mesma senha para se logar em contas diferentes. E aí, uma vez que o atacante ele consegue descobrir essa senha, ele vai tentar esta senha em cada serviço online que ele souber que você usa. Ele vai tentar, ele vai pegar a variação de e-mail, como eu disse, vai pegar a variação de senha, caso você tenha feito a variação dessa senha, ele também vai tentar. Colocou ali 1, 2, 3 no final, e ele vai tentar também. E aí, reutilizar a senha é muito ruim.
Assim como fazer uma pequena variação da mesma senha também é ruim. É menos ruim, tá? É menos pior do que reutilizar a senha. Reutilizar a senha, de fato, é... Isso aí é uma maravilha para o hacker. É uma maravilha para o hacker criminoso, né? Para o invasor. Porque ele vai pegar aquela senha e vai simplesmente replicar lá para tentar invadir aí as outras contas que você tem. O que mais? O mais comum também é usar senhas fracas ou fáceis de serem adivinhadas. O indivíduo, ele não quer se... Eu entendo, eu já estive nesse lugar, mais uma vez. Eu já estive no lugar de indivíduos que fizeram isso. Que usaram senhas fracas. Por quê? Porque eram fáceis de fazer, eram fáceis de lembrar. E pode parecer que a senha é complexa. Então você coloca uma senha lá que você acredita ser complexa. E já já eu vou te mostrar como é que você cria uma senha segura de verdade. Quais são os requisitos da senha. E se a sua senha não tiver os requisitos que eu vou falar daqui a pouco, a sua senha é fraca. Fácil de ser adivinhada ou então quebrada através de técnicas de invasão. Utilizando aí processamento, utilizando, no caso, a tentativa e erro, tentando ali através de dicionário de senhas. Então ele pega o conteúdo do seu e-mail e tenta gerar uma senha a partir daí, né, dessa informação. Enfim, ele vai pegando vários dados que você já disponibiliza publicamente, caso você não cuide da sua privacidade, e ali ele vai gerando senhas de forma aleatória até conseguir encontrar, até conseguir descobrir aí a senha, acessando aí essa conta e todas as outras, caso você tenha reutilizado a mesma senha. Pedir para o navegador lembrar da senha. Por que isso é um problema? Por que isso é um problema? Porque, seja um atacante local ou remoto, ele pode utilizar este recurso para acessar suas contas. Local, vou falar do atacante local. O atacante local é um curioso que vai acessar o seu computador enquanto você não está por perto. Então, o atacante local, enfim, pode ser uma pessoa que você confia, que você conhece, ou pode ser que não. Pode ser alguém no trabalho que você não conhece, tá ali de passagem. Você saiu para pegar um café. Ele foi lá e, se a senha estiver salva no navegador, o único trabalho que ele vai ter é clicar em um botão e o login e senha será auto-preenchido. Ele não terá trabalho algum para acessar aí a sua conta. Agora, o atacante remoto. O atacante remoto, ele pode explorar o navegador. Ele pode convencê-lo a instalar um plugin, uma extensão, que vai explorar justamente este recurso, né? Através de uma falha no navegador ou através de permissões que você mesmo concedeu sem saber. Ok? Essa é uma das formas de se roubar senhas de forma remota, ou seja, um atacante remoto, que pode estar lá na Tailândia, ou na Rússia. Armazenar senhas em locais inseguros. Nuvem, por exemplo, ou expostos. Ou seja, você armazena senhas de forma visível, sem criptografia, por exemplo, sem protegê-las ou ofuscá-las. Usar o mesmo e-mail para recuperar várias contas. Isso aqui também é um erro muito, muito grande. Indivíduos utilizam o único e-mail para recuperar várias contas. E aí, se este e-mail aqui ele for vazado, foi invadido, o atacante ele consegue recuperar acesso a várias contas. Ele vai lá, diz que esqueceu a senha. E através deste e-mail que ele conseguiu invadir, ele consegue obter acesso a todas as outras contas associadas a este e-mail de recuperação. E por fim, armazenar senhas no navegador. Esse aqui deriva desse, né? Pedir para o navegador lembrar a senha deriva disso aqui. Significa que você está armazenando senhas no navegador. E como eu disse, né, como você viu aqui, não é uma boa ideia armazenar senhas no navegador. Ok? E aqui tem dados reais, exemplos reais do dia a dia. 60% das pessoas reutilizam senhas fracas, segundo a empresa de segurança a SpyCloud, que analisou bilhões de dados oriundos de vazamentos de dados da internet. Então, a partir de vazamento de dados de senhas, eles acabaram descobrindo que 60% das pessoas reusavam a mesma senha e senha fraca. Criavam uma senha fraca e ainda reutilizava ela em vários sites. Extensões maliciosas no Chrome espalham um troja bancário Chase. O que acontece?
eram plugins produzidos, desenvolvidos, com o objetivo de roubar credenciais salvas em navegadores. Então, esses plugins, eles utilizavam esse Trojan aqui, o Chais, explorando uma brecha em sites que utilizavam o WordPress, cerca de 800 sites que foram comprometidos com este Trojan, é um Trojan bancário, inclusive, que visava roubar credenciais de usuários brasileiros em contas bancárias, ou mesmo em sites de e-commerce. Mercado Livre, por exemplo, mas o foco era mais em contas bancárias. Caixa, Banco do Brasil, etc. Então, os indivíduos que acessavam sites com a tecnologia WordPress, que são vários, né, exploraram uma brecha através desse Trojan para roubar aí credenciais. Aí imagina quantas pessoas foram vítimas aqui, né? 800 sites. Muita coisa, né? Tá aí o problema de você armazenar senhas em navegadores. LastPass sofre segunda invasão de dados e usuários sofre segunda invasão e dados de usuários são expostos. Foram mais de 30 milhões de usuários expostos aqui neste serviço da LastPass. A LastPass é uma empresa de gerenciamento de senhas, ou seja, ela fornece uma aplicação e lá você gera senhas e armazena lá. Só que, mais uma vez, as senhas estão armazenadas na nuvem. E na nuvem é o computador de terceiro. Nuvem nada mais é do que o servidor de uma empresa. Não existe nuvem, dados não são armazenados numa nuvem. São armazenados em discos físicos. E esse disco físico ele está apenas em uma outra região, em outro país talvez. E aí você não sabe como que a segurança dessas senhas estão sendo implementadas. Como a segurança dessas senhas está sendo implementada. E uma vez que a segurança não está sendo bem implementada pela empresa, o risco é esse, as suas senhas acabarem sendo vazadas. Senhas do LinkedIn, Netflix e outros estão em um maior vazamento da história de dados. Mais uma vez, indivíduos, usuários, armazenando senhas em lugares inseguros, que acabou sendo vazado aí, no maior vazamento de dados. Se não me engano, foram 100 gigabytes de informações de dados de senhas. Legal. Visto tudo isso, como manter suas senhas seguras? Vamos lá. Comece. E aqui, ó, antes de você aprender a armazenar senhas com segurança, você vai começar não cometendo esses erros que eu acabei de mencionar. Ou seja, você não vai se logar em diferentes sites usando uma única conta. Vai usar contas diferentes. A partir de agora, você vai usar mais de uma conta. Vai compartimentar as suas atividades, que é o que se chama. Não vai colocar todos os ovos em uma única cesta. Vai dedicar contas específicas para cada serviço. Sim, vai ter o trabalhinho lá de criar uma conta e uma senha para cada serviço. Porque se uma for invadida, as outras estarão, isso mesmo, protegidas. Agora, você não pode reutilizar, aí que tá. Agora, uma vez que você criou diferentes contas, uma vez que você não reutilizou uma única conta, próximo passo é não reutilizar a mesma senha. Ou seja, criar uma nova senha para cada conta que você criar. Criou a senha, só que ela não pode ser fraca. Então, você vai utilizar senhas seguras. Você não vai usar senhas fáceis, não vai usar senhas fracas para essas novas contas que você vai criar. Senhas fáceis de serem descobertas, adivinhadas. Próximo passo, e seguindo, não pedir para o seu navegador lembrar a senha. Esse é o próximo passo, armazenar em um lugar seguro, que não seja em um navegador. Ou, se você armazenar no seu navegador, pelo menos não peça para lembrar a senha. Pelo menos não ative lá o recurso de lembrar a senha. Pelo menos isso. Se você quer conveniência, manter conveniência de deixar no navegador, beleza. Mesmo eu mostrando aqui evidência de que não é legal. Mesmo trazendo evidências aqui de que não é uma boa ideia. Mas se você quiser correr esse risco, pelo menos não deixe esse recurso aqui ativado, lembrar a senha. Não armazenar senhas em locais inseguros. Então, acaba anulando essa aqui, ó. Não usar no navegador. Armazenar suas senhas em lugar
em um lugar seguro, que não seja no seu navegador. Quais são os lugares? Já vou dizer aqui, daqui a pouquinho. Mas primeiro, segue aqui essa cartilha. Primeiro, segue aqui os 7 nãos. Siga os 7 nãos aqui primeiro. Ó. Não usar o mesmo e-mail para recuperar várias contas. Utilize e-mails diferentes para recuperar sua conta. Ou utilize métodos de recuperação diferentes. Ou utilize outros métodos de recuperação. Como, por exemplo, conjunto de palavras-passe. É muito mais seguro. Você armazena ela em um lugar seguro e utiliza ela no lugar de e-mail. E não armazenar senhas no navegador. Acabou ficando aqui repetido, né? Não utilize. Prefiro armazenar senhas em um lugar mais seguro. E qual seria esse lugar, Anderson? Olha, primeiro, tudo se resume a gerar senhas fortes e armazenar essas senhas com segurança. A segurança das suas senhas se resume a isto aqui. Puxando carioca aqui. Que é gerar senhas fortes e armazenar suas senhas com segurança, em um lugar seguro. Primeiro, como gerar senhas fortes? Você vai utilizar senhas longas, acima de 15 caracteres. No mínimo... Opa, quase não saiu. No mínimo, 15 caracteres. Ela deve ser composta de letras maiúsculas e minúsculas, números e pelo menos um caractere especial. O que é caractere especial? Cifrão, jogo da velha, porcentagem, esse E aqui, arroba, interrogação, exclamação, e até mesmo esse parênteses aqui é considerado caractere especial. Exemplos aqui, ó. E exemplos fáceis de você lembrar. Café forte é bom. E olha, espaço também é considerado caractere especial. Colocou espaço, é caractere especial. Churrasco tá caro. Aí você mudou aqui o S por cifrão. O O você trocou por 0, que é um número. Colocou espaço, colocou acento. É uma baita senha. É claro, você não vai usar isso aqui. Agora está público. Porque um dos requisitos, de novo, porque um dos requisitos para ser uma senha segura é ela ser secreta, né? Ela não pode ser facilmente descoberta. Então, não vai usar essa senha. Já era, acabou. Ela já está pública para qualquer um aqui. Então, recomendo que não utilize. Mas você pode usar aqui variação, seguir esta linha aqui e criar uma senha forte, sem precisar de qualquer tecnologia. Seguindo essa estratégia aqui. Senhas longas, acima de 15 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e pelo menos um caractere especial. E simulando aqui uma frase, que fica até melhor de fazer a associação, né? Lembrar, é até mais fácil de memorizar, né? E terceiro exemplo aqui, ó, 200% concentrado. Percentual aqui, ó, porcentagem, caractere especial. O resto é letra, tem aqui número, ó, 200 número, e ainda tem uma interrogação aqui para deixar a senha ainda mais forte. Tá? Então aqui são exemplos de senhas fortes, senhas seguras. Esse é o primeiro passo, né? Depois, a segunda etapa de uma senha segura é você armazenar com segurança, né? Memorizar essas senhas. Será? Anderson, como eu vou memorizar tanta senha? E a boa notícia é que você não tem que memorizar tanta senha. Acabei de dizer aqui que você precisa ter uma senha para cada conta. E uma senha para cada conta vai tornar aí suas contas muito mais seguras. Porque reutilizar a senha, como eu disse, facilitará o trabalho do atacante. Se o atacante conseguir descobrir essa senha, ele vai utilizá-la em todos os serviços que você tem aí, que você utiliza. E não adianta você se preocupar com a segurança do seu computador, não adianta, porque o atacante ele pode ter acesso a esta senha, como eu disse, fora do seu computador, fora do seu smartphone. Ele pode invadir, inclusive, o servidor. Se passar pelo servidor com a qual você está se logando e roubar sua senha. Ou explorar o navegador, caso você armazene as senhas no navegador. Ou caso você armazene suas senhas em um serviço de armazenamento em nuvem, de forma desprotegida, com uma implementação de segurança ruim. Então, não adianta se preocupar com a segurança do seu computador e achar que está tudo certo, e reutilizar a senha. Não vai rolar. Então, como eu disse, é mais seguro você criar uma senha para cada conta, criar várias contas,
Não utilizar uma única conta para se logar aí em várias plataformas e usar uma senha única para cada site. Uma senha única, uma senha diferente, né? Usar uma senha diferente para cada conta que você criar. Mas isso implica em você armazenar várias senhas, né? E aí, como é que você vai fazer? Tem que memorizar todas essas senhas, né? Então, tem que vir aqui e colocar na memória, né? Armazenar na sua cabeça. A boa notícia é que não. A boa notícia é que não. Você não precisa memorizar essas senhas se você quiser. Que se você quiser, você pode memorizá-las. Com o quê? Com o hábito. Através do hábito, acessando pelo menos uma vez por dia. Cada uma dessas contas, você irá memorizar essas senhas. Mas olha, não precisa. Se você não quiser memorizar essas senhas, se você for muito ruim de memória, e olha que eu sou ruim de memória, eu sou péssimo de memória, e eu já consegui memorizar mais de 15 senhas. Aqui, ó, tá guardado aqui. E uma vez que está guardado aqui, ainda é a forma mais segura de se armazenar senhas. Porque cérebros ainda não podem ser hackeados. Pelo menos por enquanto. Neuralink ainda não está tão avançada, então, por enquanto, ainda é o lugar mais seguro. O quê? Seu cérebro. Mas existem outros lugares tão seguros quanto que você pode confiar aí as suas senhas. Que é, ou você escrever em um arquivo de texto, aqui não é teste, é texto, errei aqui, e armazenar em uma pasta segura, criptografada de preferência. Então você salva ali em um arquivo de texto e armazena ela em uma pasta segura, criptografada. Ou então, você pode utilizar um gerenciador de senhas. O gerenciador de senhas, ele faz várias coisas para você. Ele gera senhas fortes e complexas, por exemplo. Então você não tem que ficar aqui bolando uma senha complexa. Apesar de ser fácil, como você viu aqui, é muito fácil gerar uma senha forte. Porém, a entropia dessa senha não é tão boa. Ela não é tão complexa quanto as senhas geradas pelo gerenciador de senhas, ok? Então ele vai gerar senhas fortes e complexas para você. O que mais que ele vai fazer? Ele vai armazenar com segurança essas senhas, seja no seu computador ou no seu smartphone. Porque ele faz o papel de criptografar essas senhas. Então, você não precisa criar um compartimento criptografado, que é o que a gente fala, né? Não precisa você criar uma pasta segura, apesar de que é possível e também é uma forma muito segura, inclusive de armazenar não só senhas, mas fotos, documentos, arquivos, imagens, enfim, mas isso é papo para outra hora. Mas o gerenciador de senhas, ele faz justamente isso. Ele já armazena as senhas para você, disponibiliza facilmente essas senhas, e depois que você deixa de utilizar, depois que você, digamos, fecha o aplicativo, ele armazena essas senhas com segurança de forma criptografada, seja no seu computador ou no seu smartphone. E outra, ele cria backups automáticos. Então, uma vez que você modificou ali, alterou a senha, adicionou uma conta, ele vai criando backups automáticos para você. Ele também preenche automaticamente os campos com login e senha para você, se você quiser. Se você quiser. E alguns aplicativos fornecem isso de forma segura. Alguns utilizam o navegador. Não é a forma mais segura de se fazer isso, de novo. Mas dá para se fazer. Você não armazenar direto no navegador. No caso, armazenar em plugins, em extensões no seu navegador. Aí é um pouco mais seguro. Vai depender, é claro, do gerenciador que você escolheu. Alguns gerenciadores não têm uma proteção tão robusta. Então, é como se você estivesse armazenando as senhas no próprio navegador, digamos assim, né? Tanto que a segurança é mal implementada. E outra, ele também limpa a área de transferência quando você copia os dados. Porque o que é a área de transferência? Quando você vai lá e copia a sua senha, ela fica armazenada temporariamente na memória RAM do computador, ou então do seu smartphone. E onde que mora o problema? O problema está no fato de que outros aplicativos podem acessar essa área de transferência. Quando você copia qualquer conteúdo, ele fica disponível, por exemplo, para o seu navegador, ou para o aplicativo de mensagem, ou então para um outro aplicativo que você talvez baixou sem querer e ele é mal intencionado, ele é malicioso. Você baixou um vírus sem querer
ele pode aproveitar, né? Ele pode ficar ali à espreita, apenas esperando o que você copia para a área de transferência. E aí você vai lá, copiou lá o conteúdo para a área de transferência e esse aplicativo mal intencionado, por acaso ele estava aberto, foi lá e coletou ali essa senha. Só que alguns gerenciadores limpam a área de transferência. O que eles fazem? Contados ali alguns segundos, depois de você copiar a senha, ele vai lá e apaga tudo. E o legal é que ele apaga não só a senha que você copiou, mas todo o conteúdo que você tinha transferido, que você tinha copiado e que ficou na área de transferência. Então ele apaga tudo. Então ele acaba te ajudando a limpar outras coisas que você copiou aí anteriormente. Pode ser seu e-mail, número de telefone, dados bancários, por exemplo. Então, veja as vantagens. Então veja aqui as vantagens de um gerenciador de senhas. E você pode aí utilizar essas tecnologias ao seu favor, para você proteger aí não só as suas senhas, mas também as suas contas. Não só suas contas, mas dados importantes, fotos, arquivos, documentos, enfim. Isso aqui é apenas uma de várias tecnologias que você pode utilizar como o seu arsenal de cibersegurança pessoal. Ok? Agora, você pode dizer que, mas Anderson, tudo isso não é muito difícil de implementar, eu não vou ter que ficar aí meses e meses estudando, não vou ter que ficar aí tentando encontrar essa coisa, isso é difícil de implementar, como é que faz? Não é difícil não. É claro, vai requerer de você uma mudança de hábito. Se você continuar como está, não espere resultados diferentes. É só questão de tempo você sofrer, ser o próximo alvo. Pode ser que nunca aconteça, aí é contar com a sorte, né? Se não, você pode criar um hábito e fazer isso. Da primeira vez pode ser um pouquinho complicado, mas com o hábito, com poucas semanas você já terá criado um hábito e você estará armazenando aí suas senhas de forma muito mais segura. O exemplo está aqui, ó. Eis aqui dois exemplos, dois alunos meus. Ó, no caso do Valdir, e ele diz, ó, já se acostumou, utiliza gerenciador de senhas, backups semanais, muda a senha do Wi-Fi de vez em quando, reinstala o sistema eventualmente, né? A depender do, é claro, vai depender de caso a caso, né? Talvez você não chegue a esse ponto, nem precise chegar a esse ponto. Enfim, já faz parte da rotina dele. Segundo ele aqui, né, comentou lá no nosso grupo lá. E o Roberto também. Ele disse que utiliza um gerenciador de senhas para tudo. E sim, uma vez que você aprende uma ferramenta nova para armazenar coisas de forma segura, e uma vez que você cria um hábito, você não consegue largar aquilo mais. Aquilo passa a fazer parte do seu dia a dia. Aquilo faz parte do seu dia a dia como as ferramentas que você utilizava antes. E aí, aquilo está incorporado e não dá para mudar. E assim, é uma mudança para o bem, é uma mudança boa, que uma vez incorporada, criando um hábito, você vai conseguir aí, sem qualquer dificuldade, proteger aí seus dados, suas informações pessoais, suas senhas, arquivos, contas e por aí vai.